Vamos orar para a gente estar iniciando nossa aula, amém? Vamos estar orando aqui. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Queremos apresentar esse tempo diante de ti, essa manhã, essa aula. Que o Senhor possa continuar a falar conosco e que o Senhor tenha plena e total liberdade para comunicar a tua vontade, a tua direção para cada um de nós. Que nada e ninguém possa interferir, atrapalhar esse tempo. Nós apresentamos nosso coração a ti. Estejamos abertos para ouvir a tua voz, as tuas verdades. Guarda nossas vidas, famílias, bens, tudo que diz respeito a nós, enquanto estivermos aqui. Entregamos o controle, o domínio e a direção de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como você viu aqui na parede, a gente está na aula de saúde emocional espiritual 2, né? Caso alguém tenha entrado na sala errada, ainda dá tempo de procurar a sala certa. Ô, meu amigo, você é show mesmo. Obrigado. Tamo junto. Você é parceiro mesmo. Obrigadão. Então, para quem fez saúde emocional espiritual 1, realmente, consequentemente, é uma continuação. Mas para quem não fez, não tem nenhum problema, tá? Só deixando claro isso. São duas matérias que se complementam, mas não dependem necessariamente de você ter feito uma para entender a outra. Então, estou falando isso porque para quem fez saúde emocional espiritual 1, vai ouvir novamente algumas coisas aqui no início. E para quem não fez, vai ser tudo novidade. Amém? Então, eu queria a ajuda de algumas pessoas aí. Quem pode abrir para nós a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24? Quem pode abrir? 1 Tessalonicenses, levantou primeiro. Reis já deixa aberto para mim João 8, 12. Pode ser? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 e João 8, 12. A gente está falando um pouco sobre a base dessa aula. Todo mundo recebeu a lição de hoje aí? Tem alguém sem a lição? Está chegando aí atrás, né? Então, beleza. Valeu. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Rapaz, o negócio tá bom aqui. Acabei de tomar um choque aqui. É bom que o professor desperta. E você tava com um pouco de sono, já vai tudo embora já. Vamos lá. Oi? Cair a mesa? Vou botar assim, ó. E eu saio da frente do negócio. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Ela vai ler para nós. Amém. Uma versão um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Esse texto ele fala que Deus ele deseja que nós possamos estar íntegros no nosso espírito, alma e corpo, tá? Então esse é o princípio, é a base para a gente entender essa matéria e na verdade a gente entender o nosso funcionamento, né? A gente fala isso em várias matérias aqui na igreja e a gente precisa realmente compreender e aplicar essa verdade. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, essencialmente, nós somos seres espirituais. Mas nós temos uma alma que faz ligação com o nosso corpo. Não à toa, nosso tema da matéria de hoje é a alma ferida. Por quê? Porque muitos dos problemas e também das soluções residem na alma. Residem onde está a sede das nossas emoções. E é sobre isso que a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco. Só que a gente precisa entender isso, né? Nós, essencialmente, somos seres espirituais. A essência nossa do ser humano é o nosso espírito. É isso que nos diferencia de outros seres, é isso que nos diferencia de outras criações de Deus, né? Deus nos criou de uma forma diferenciada. E esse texto ele fala sobre isso, né? Por quê? Porque a gente brinca, mas é verdade, desde pequenininho a gente vai aprendendo e ouvindo, quase um mantra. Nós somos corpo, alma e espírito.
Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, a ordem dos fatores nesse caso interfere sim. Porque a gente ouve tanto isso que a gente concentra demais no corpo. As nossas necessidades físicas, as nossas necessidades corporais, normalmente estão à frente de determinadas outras coisas. Prova disso que nós, enquanto seres espirituais, se nós ficarmos muito tempo sem relacionamento com Deus, sem nos alimentarmos de Deus, da palavra de Deus, a gente vai começar a ficar anêmico. A gente vai começar literalmente a enfraquecer e entrar num processo que pode levar à morte espiritual, em primeiro lugar. E a gente tem esse cuidado essencial com o nosso corpo, né? A gente se preocupa bastante com a nossa aparência. Dificilmente, né, se tem alguém aqui que não ficou ofendido, vai vir para cá, né, sem fazer sua higiene pessoal. Se não fez, né, fica a dica aí, né? Aproveita esse momento da manhã, né? Mas dificilmente alguém vai ficar sem fazer isso. Dificilmente alguém fica muito tempo sem se alimentar, sem nutrir o seu corpo, a não ser que esteja em algum processo de jejum aí, né? Ou regime. Mas normalmente a gente vai dar muita atenção para isso e a gente não dá essa mesma atenção para a nossa necessidade espiritual. E a principal prova disso, que a gente costuma brincar, mas é uma grande verdade, é porque assim, ó, o que vocês acham? A gente fez essa mesma pergunta na outra aula, então quem fez a outra aula vai saber. Se você fizer um mínimo corte, por exemplo, em alguma parte do seu corpo, vamos botar aqui no seu dedinho, assim, se você fizer um cortezinho superficial, aquele que você passa uma agulha, passa uma gilete bem rápido assim, e fica só uma marquinha, não sangrou, não aconteceu nada. Você acha que isso vai trazer algum efeito nocivo para a sua alma? O que você acha? Sim ou não? Não? Alguém duvida? Alguém discorda? Pode ficar à vontade, a aula é para isso também. Mas não, esse mínimo corte na superfície do seu corpo, que não sangrou, não trouxe nenhum trauma muito sério, não vai gerar nenhum problema na sua alma. Só que o inverso não é verdade. Qualquer corte, qualquer ruptura, qualquer dificuldade mínima na sua alma vai trazer reflexo para todas as áreas da sua vida, inclusive para o seu corpo. Então isso só prova como a nossa essência é espiritual, como é importante a gente lidar, até porque espírito e alma não tem como ser separados, um interfere diretamente na outra. É a nossa parte imaterial que faz ligação com essa parte material aqui chamada corpo. Amém? Então, João 8,12, aí, Reis, para nos ajudar. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Então Jesus ele declara uma grande verdade, é por isso que estamos aqui. Ó, passeando foi. Jesus ele se declara como a luz do mundo. Ele diz que quem segui-lo jamais andará em trevas. Quais são as áreas na nossa vida, isso é para você pensar, que podem estar em trevas? O que é em trevas? Na escuridão, na ignorância, com muitas dificuldades. Jesus ele tem a promessa para nós, ele é a luz do mundo. Se nós o seguirmos, se nós permitirmos que essa luz habite sobre todas as áreas da nossa vida, não tem como a gente permanecer na escuridão. Não tem como a gente permanecer nas trevas. E sair da escuridão é chave, porque sair da escuridão significa sair da ignorância. Quando eu identifico as causas, quando eu identifico motivos de ciclos na nossa vida, de situações importantes, por que aquilo se processa, eu começo a enxergar um caminho para a cura. Isso em todas as áreas da minha vida. Se você chegar lá no médico, por exemplo, parte física, você sentar para uma entrevista, né? Brincadeira, uma consulta com ele, e se você não falar tudo que você está sentindo, por melhor que ele seja, ele vai ter dificuldade de te dar um diagnóstico correto. E emocionalmente não é diferente. A gente precisa lidar com as nossas emoções, a gente precisa lidar com as questões espirituais, não ser ignorante acerca das questões espirituais, que elas interferem totalmente na nossa vida e nos ciclos da nossa vida. Por isso que a aula não é apenas saúde emocional, mas é espiritual. Essa é a nossa essência. Então a gente precisa estar entendendo isso e disposto a caminhar debaixo dessa verdade. Senão não tem propósito a gente aprender, não tem propósito a gente ouvir. O principal é o quanto a gente vai colocar em prática do que a gente vai ouvir aqui ou em qualquer matéria que a gente faça no CENIP. Amém? Então eu queria te convidar a você olhar aqui um gráficozinho aqui. Vamos ver, está meio claro, mas ver se vocês conseguem enxergar. Mas eu acho que esse negócio está sem pilha, né? Mas tudo bem.
Primeiro dia, né, gente? Primeiro dia é assim, entendeu? Não tem pilha no negócio. Tinham levado embora o púlpitozinho, o microfone dá choque, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então a gente tem um gráfico aqui em que tem um LA ali no meio. Quem sabe o que é esse LA? Lá? Muito bom, ó. Rapaz, parabéns, hein? Essa foi uma das melhores definições que eu já ouvi todas as vezes que eu coloquei essa figura. Rapaz, tu é fera mesmo, Eduardo. Então, cara bom. Aí, Eduardo para Eduardo. Dois Eduardo, um do lado do outro é bênção dobrada. Então, o que acontece? O que você acha que significa esse LA aí? Luz da alma. Luz da alma? Rapaz, ó, pessoal é bom mesmo. Oi? Não precisa não. A gente vai apertando o dedinho aqui, vai mais rápido. LA. LA é algo muito importante. Vou dar umas dicas aqui para vocês acertarem. Deus deu de presente para o ser humano. Ele não retira do ser humano. E a gente faz uso constantemente disso. Livre-arbítrio. É isso que significa esse LA. Ou direito de escolha, né? Livre vontade, o nome que você quiser dar, mas é LA de livre-arbítrio, né? Lá, livre-arbítrio. Então, é livre-arbítrio. Então, a gente quer mostrar algumas coisas aqui para que a gente entenda como algumas coisas processam na nossa vida. Então, eu quero te convidar a você prestar atenção nesse organograma, aqui nesse gráfico e analisar você. Hoje é o primeiro dia de aula, então, para você olhar para ele hoje, talvez a gente só vá olhar novamente para ele no último dia, né? Então, eu quero apresentar para vocês, esqueci que o negócio não. Algumas áreas, né, em que a gente precisa dar atenção de uma forma um pouco mais especial. São pouquinhos, só 10, né? Então, buscando o equilíbrio, domínio próprio, né? Se tem uma coisa que todo ser humano precisa, e a Bíblia nos ensina, é domínio próprio. Sempre falo isso, sempre vou repetir. Tem um pastor amigo meu que diz que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Porque se você não se domina, alguém vai te dominar. Sempre alguém está dominando. Então, esperemos, né, esse objetivo das aulas, que seja você. Que você domine a sua vida, que você domine suas decisões. Então, primeira área dessas 10 principais áreas da nossa vida para a gente observar. Primeiro, a gente falou aqui, tá meio claro, mas acho que dá para ver, né? Qual é a área que está ali? Espiritual. Então, essa é a primeira área da sua vida. Logo em seguida, a gente tem ligadinho a ela uma segunda área. Qual é a área? Emocional. Vamos falar bonito, né, gente? Sei que está de manhã, né? Domingo. Domingão, mas vamos lá. Primeira área, espiritual. Aí sim, professor se anima. Segunda área, emocional. Muito bom. Então, essas duas áreas, elas estão totalmente conectadas. Uma está totalmente ligada à outra. Uma interfere diretamente na outra. O teu espiritual interfere no teu emocional e vice-versa. Sabe aquele dia que você teve uma dificuldade, você está meio chateado, meio triste? É aquele dia que você acorda morrendo de vontade de buscar Deus. Que mentira, né? É aquele dia que você acorda assim e pensa, hoje estou meio desanimado. Não vou ler a Bíblia hoje não. Isso não acontece, né? Acontece, Guilherme? Não, né? Acontece, não. Então, e vice-versa. Se você está bem espiritualmente, você flui emocionalmente, né? Os seus relacionamentos, tudo ao redor vai ser influenciado. Então, aí a gente vai para uma terceira área. Área conjugal, para quem é casado, né? Para quem não é casado, aguarda. Aguarda para experimentar essa área, né? Mas para quem é casado, a forma que você está em relação a essas duas áreas vai interferir diretamente no seu casamento. Vai interferir diretamente no seu cônjuge. Por isso que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é casado aí, quem é o mais próximo? Marido e esposa, não tem jeito. A gente pensa no mendigo, né, que está pedindo dinheiro na rua, brincadeira. Mas a pessoa mais próxima é o seu cônjuge. Então, essas áreas vão interferir diretamente. A gente até brinca lá na aula de Casados Felizes. Quem fez Casados Felizes aí? Opa, ó, felicidade nos olhos aí. Na boca, estampada nos sorrisos.
Quando a gente brinca lá, existe a pirâmide de casamento, né? Quanto mais próximo de Deus, mais próximos um do outro. Quanto mais próximos um dos outros, mais próximos de Deus. Então, a gente tem essas 3 áreas aí. Quarta área, familiar de modo geral, né? Aí está incluído toda a família, não apenas o cônjuge. Para aqueles que não estão casados, aí do 1, do 2 já pula direto para esse 3 aí. Forma como você interage com seus pais, irmãos, pessoas da sua família, né? Então, essas áreas aí, por que a gente está apresentando essas áreas? Porque essas áreas regem a nossa vida. A gente está frequentemente passeando por essas áreas aí no nosso dia. No nosso dia. Quinta área, saúde. Saúde aí a gente fala tanto de saúde emocional quanto de saúde física, né? Mas você pode dar mais ênfase aí para a física. Área 6, paternal, filial, ou seja, pais e filhos. É uma área à parte da família. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, porque é uma área muito importante. Essa parte aí de relacionamento familiar, especificamente entre pais e filhos, ou seja, mãe, pai, filhos, ela determina muito do que o ser humano consegue enxergar em relação aos outros relacionamentos, em relação às outras coisas da sua vida, né? Essas influências são diretas. Quando você nasce, as primeiras pessoas, na teoria pelo menos, né? E na prática deveria ser também, que você convive são os seus pais. São as pessoas que você mais convive. Você nasceu, imediatamente você já cai dentro desse relacionamento. Pais e filhos. Área 7. Social, relacionamentos. Aí entram todos os relacionamentos. Amizade, amizando, como brinco aqui, né? Alguns outros relacionamentos vão ser construídos aí de namoro. Aí com as pessoas ao seu redor, de modo geral, coisas corriqueiras. Tudo isso está dentro dessa área aí, relacionamentos. Social, a forma como você se relaciona, você interage com o meio ao seu redor. 8º aí, financeiro. Olha só que alegria, né? Essa área aí, quando alguns olham aí, também enche os olhos de lágrimas também. Espero que seja de alegria. Então, parte financeira. Eu queria que você percebesse uma coisa daqui a pouco, mas vamos seguir. 9ª área, profissional / ministerial, né? Ou seja, para quem crê em Jesus, né? Para quem entende que Deus deu uma grande comissão para todos nós, além do seu trabalho, você tem uma tarefa, né, dada por Cristo, para de alguma forma você apresentar o evangelho dele para as pessoas, né? Então todo serviço que é desempenhado no reino de Deus, seja dentro ou fora da igreja, então está incluído aqui no ministerial. E profissional, sua carreira, seu trabalho. Aí talvez algumas mulheres estão pensando aqui, não, mas eu sou do lar, mas você não trabalha em casa? Você não trabalha desempenhando várias funções ali? Está incluído aí, pode ficar tranquilo, né? Porque são áreas de trabalho. E a 10ª área é a área moral, né? Sua percepção de moralidade, seu caráter, está diretamente ligado a essa área aí. Então aí qual a importância disso aqui? Então, como a gente falou, tudo inicia lá no espiritual e emocional. Se você parar para perceber, não necessariamente essa ordem é a ordem de mais importância, a não ser o espiritual e emocional e conjugal para quem é casado, mas se você for analisar, ainda que algumas coisas possam vir em outra ordem, essas áreas todas vão ser representadas, elas vão ser influenciadas por esses primeiros 2 pontos. Então, chega lá no 10º ponto, moral. Ou seja, como você se mostra de verdade. Como você se apresenta para as pessoas, com atitudes, com palavras. Quando você é provado, vai estar totalmente, diretamente ligado aos 2 primeiros pontos. E aí a minha pergunta e a minha pedido de reflexão é para você. Como você está nessas áreas? Se você olhar para essas 10 áreas hoje, como que está? Como é que está a tua área espiritual, emocional?
E aí, consequentemente, começa a reparar se as outras áreas não são consequência disso. Como está a tua vida familiar, como está a tua saúde emocional, física, como está seu relacionamento conjugal, como que são os relacionamentos familiares entre pais e filhos, como estão teus relacionamentos, o meio ao seu redor, como está a tua vida financeira. Rapaz, então, o que tem a ver isso aí, espiritual com financeiro? Tudo, meu irmão, tudo. É algo totalmente espiritual. Então, é para você pensar e analisar como está a sua vida, como estão as áreas da sua vida. Alguém pode ler para nós João 10:10? Quem pode ler para nós, por favor? Pode ler, meu. João 10:10. Vocês me ouvem assim? Oh, que bom. Então vamos esquecer esse negócio aqui, que ele está meio complicado ali, né? Está com muito defeito especial. Então o que acontece? Quando a gente olha para isso, à luz desse texto que foi lido, a Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função. Quem é esse ladrão? Diabo. Não fica com medo não, meu irmão. Fala aí, Satanás, diabo, capiroto, inimigo, nome que você quiser dar, né? Mas a verdade é a seguinte, ele veio senão somente para roubar, matar e destruir. Primeira coisa que ele quer roubar, sua paz. Como que ele rouba a sua paz? Interferindo nessas áreas. Roubou tua paz, ele já começa a te matar. Por quê? Porque começa a matar os seus relacionamentos com Deus, com as pessoas. Você começa a interagir de forma contaminada com as coisas ao seu redor. E uma pessoa em que seu relacionamento com Deus foi cortado, interferido com as pessoas, começa um processo de destruição. Essa é a verdade. Então, tudo que a Bíblia nos ensina tem uma ordem natural das coisas, tem um propósito, tem um motivo. Então, só que a parte B do texto diz que Jesus diz que ele veio para quê? Para que nós tenhamos o quê? Vida. Vida o quê? Abundante, vida plena, né? Plena é quase uma utopia, tá? Porque a plenitude somente na nossa próxima vida. Mas é no sentido de abundância, né? O melhor significado disso é vida com vida. O que é? Vida de verdade, né? Não uma vida aquém do que a gente poderia experimentar. E aí o que esse texto tem a ver com esse gráfico? Tudo. Por quê? Porque talvez você tenha analisado ali, eu já fiz isso. Você analisou ali o gráfico ali e pensou, rapaz, eu estou bem pra caramba. Ó. Dessas 10 áreas aí, só tem 3 que está pegando para o meu lado. Você está mal. Porque a Bíblia quer uma proposta para nós de vida abundante, em todas as áreas. Não é vida perfeita. Né? Essa aí é uma ilusão, porque ninguém é perfeito. A Bíblia diz, Mateus 5,48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas é no sentido de maturidade. A melhor tradução para esse texto seria que sejam maduros, não perfeitos. Porque perfeito somente Ele. Mas a gente tem que tentar se aproximar ao máximo disso com a nossa busca de santificação. Né? E a santificação começa aqui. Santificação não vai vir externamente se não vier internamente primeiro. Por isso que a prioridade é o Espírito e a alma. Amém? Entendemos? Sim ou não? Então, analise esse gráfico. E aí pensa, Deus, preciso de vida plena, né? E vamos estudar e pegar princípios para aplicar na nossa vida, para que a gente possa ter abundância em todas essas áreas. Mas começa aqui, espiritual e emocional. Amém? Então vamos aí acompanhar a sua lição aí, por hora. Tem aí 2 estratégias malignas para destruir a nossa alma, né? A matéria de hoje, como eu disse, é alma ferida. Então vamos ler aí. Pode acompanhar aí na lição. Diz assim, desde o início da história da humanidade, o inimigo das nossas almas tem usado várias estratégias para destruir e impedir que vivamos a vida abundante que o Senhor tem, como promessa para cada um de nós. Dentre essas estratégias, destacamos algumas que consideramos como matrizes. E aí tem um texto de Êxodo 6:9, né? Essa é uma versão que eu gosto, que é a versão RA. A NVI também está maravilhosa, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente pegou uma outra versão de propósito aqui.
Diz assim, Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. O que Moisés anunciou? A gente já vai ver. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então isso é lá no Velho Testamento. O povo de Israel era escravo, né? Estava escravizado ainda no Egito. E eles tinham que trabalhar forçadamente para construir as pirâmides, para fazer todo o Egito funcionar. Só que aí Moisés vem e anuncia uma proposta para eles. Anuncia algo que vai acontecer. Quero ler rapidinho para vocês, quem quiser acompanhar. Não está aí na lição. É Êxodo 6, a partir... para a gente ganhar tempo. Depois você lê o texto todo, eu sei que vocês sempre fazem isso, né? Mas a partir do versículo 6, a gente pode ler. 6, 7 até o 8. Diz assim: Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, Deus falando. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra com mão levantada, que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Aí vem o versículo 9, uma versão um pouco diferente aqui na NVI, que diz o seguinte: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Amém? Então esse texto é muito interessante, porque se você analisar a promessa de Moisés, que não é Moisés, mas é Deus fazendo através de Moisés para o povo do Egito, não é diferente da promessa que Cristo tem para nós. Quando você apresenta e você analisa a proposta do Evangelho, não é diferente. Ele diz para eles, olha, eu vou livrar vocês da escravidão, eu vou livrar vocês desses pecados, eu vou livrar vocês da morte, da condenação, eu vou libertar a vida de vocês, vocês serão meu povo, eu serei o Deus de vocês. É a mesma proposta, Velho Testamento, Novo Testamento. Só que olha só que interessante, isso não é diferente hoje. Moisés anuncia tudo isso para o povo, e a gente lê um versículo que diz, Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel, ou seja, tudo que foi narrado ali anteriormente. Assim como talvez você venha há muito tempo na igreja, ou talvez esteja no início da sua caminhada, e você ouve ali inúmeras mensagens, inúmeras pregações, o próprio Espírito Santo começa a comunicar coisas ao teu coração, mas você tem dificuldade de crer, você tem dificuldade de aceitar, e principalmente você tem dificuldade de viver isso. E aí ele fala o porquê disso. Diz que, contudo, eles não ouviram a Moisés. Por quê? Por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. E isso, eu quero que a gente entenda no nível emocional, no nível espiritual, no tempo que nós vivemos hoje. É a mesma estratégia, da mesma forma. Não mudou. Desespero da alma, que na versão NVI chama de angústia. Quem já viveu angustiado, quem já passou por momentos angustiantes, sabe do que a gente está falando. Aqueles momentos em que parece tudo maravilhoso ao teu redor, mas você não consegue enxergar, você não consegue viver, você não consegue acreditar, você não consegue entender. Às vezes uma pessoa chega para você para te dar um conselho, para apresentar uma proposta de superação daquilo, mas a pessoa está tão mal que ela não consegue entender, ela não consegue acreditar, ela não consegue aplicar isso na vida dela. Isso é muito sério. Porque hoje o ser humano ele tem vivido assim. E aí quando fala ali da cruel escravidão, a cruel escravidão tem dois sentidos principais para nós nesse tempo aqui. Ciclos de pecado, tá? Pecado, literalmente. Por quê? Porque quando nós estamos num ciclo de pecado, nós estamos escravizados. Às vezes não estamos escravizados por pecados, mas estamos escravizados por sofismas que levam a pecados. O que é isso? Pensamentos enganosos. Eu acredito que é daquela forma, porque eu acredito daquela forma, a pessoa passa a viver daquela forma. Certa vez uma jovem me procurou aqui na igreja, eu gosto de dar esse testemunho, né? Testemunho. E aí essa jovem me procurou aqui na igreja porque ela estava tendo uma vida sexual ativa, mesmo sendo solteira, e a Bíblia nos ensina que isso é o quê? É certo? Sim ou não? Deve acontecer? Sim ou não?
Se alguém acha que sim, levanta para a gente orar agora. Brincando. Não, pode levantar que a gente ora mesmo. Né? Mas a gente entende, à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre imoralidade, o que a Bíblia nos ensina sobre o que deve ser mudado na nossa vida, sobre santificação. Mas são escolhas. Cada um de nós tem LA, né? Lá. Você tem lá o livre-arbítrio, né? Então você tem o direito de escolher, o direito de decidir aquilo que você quer fazer da sua vida. Porém, entenda uma coisa, grave isso. O seu direito de escolha não mudam as consequências. O seu direito de decisão não vai mudar as consequências que você vai colher, vão ser as mesmas. Então é melhor escolher certo, para você colher as consequências certas. O problema é que o desespero da nossa alma e a cruel escravidão interferem nas nossas decisões. Interferem na forma como nós interagimos com tudo. E aí nesse testemunho que eu estou dando aqui, a gente conversando, isso tem bastante tempo atrás, graças a Deus. Já mudou essa situação. E aí quando a gente estava conversando, ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou tendo essa situação, né? Só que eu acho que eu quero mudar isso. Eu acho que eu quero mudar isso. Só que tem um detalhe, eu fui falar com meu namorado e ele falou que ele não quer mudar isso, ele quer continuar assim. Eu falei, olha rapaz, se ele falasse para você que era para mudar, eu ia me espantar. Eu ia ficar muito feliz, mas eu tenho quase certeza que ele realmente não ia querer mudar isso. Mas ela falou, olha, mas beleza, a gente começou a conversar e a gente falando sobre isso, a gente chegou à conclusão do seguinte, isso não é pecado. Eu falei, é mesmo? Não, não é pecado. É mesmo? Que interessante, né? Você pode me mostrar qual a Bíblia que você está lendo aí para eu rasgar e queimar essa versão, por favor? Né? Ela falou, não, pastor, olha, não é pecado. Aí, por que não é pecado? Olha, aí ela pegou a Bíblia, me mostrou lá, né, na NVI, pegou lá alguns textos isolados, né? Outra coisa que a gente sempre ensina aqui, né? Texto isolado é pretexto para heresia, tá? Então, todo texto tem que ser analisado no seu contexto. Mas um texto isolado é apenas um pretexto para heresia. E aí ela começou a mostrar algumas coisas e a gente chegou num texto base para nós lá, que é 1 Coríntios 6. Fala sobre a imoralidade. E ela falou, não, pastor, eu fui pesquisar. Eu falei, é mesmo? Você foi pesquisar? Fui! Quando a gente quer continuar num ciclo de pecados, a gente arranja até argumentos, né? A gente pesquisa, a gente procura, a gente faz um monte de coisa. E aí, naquele momento ali que a gente estava conversando, ela explicou para mim por que eles acreditavam nisso, né? Porque ela falou, olha, a gente faz só com a gente, né? Só entre nós, né? A gente não está envolvendo mais nenhuma pessoa nisso. Eu falei, graças a Deus, né? E, né? A gente quer casar, a gente se ama. Eu falei, olha, que benção, né? Coraçõezinhos pulando aí. Mas a verdade é a seguinte, aqui fala de moralidade, e eu fui ler sobre moralidade. Moralidade é adultério, imoralidade é pornografia, imoralidade é... Deu um monte de adjetivos lá. Eu falei, é mesmo? É verdade, tudo isso é imoralidade. Mas tem mais coisa que é imoralidade. E aí a gente teve que ir para outras versões bíblicas. A gente teve que procurar originais de palavras que hoje não são mais utilizadas. Como, por exemplo, fornicação. Porque fornicação é sexo fora do casamento. É sexo antes do casamento. E as versões mais modernas, como eu brinco, dão um entendimento errado às vezes. Mas só que a gente tem que entender que moralidade, à luz da Bíblia, é tudo aquilo que contraria a moralidade. Se contraria a moralidade, é imoralidade. A gente pensa às vezes até só na questão sexual, mas tem muitas outras coisas envolvidas. E a gente começou a conversar ali, eu fui explicando, falando. E no final ela falou uma coisa para mim na época que marcou muito. Pastor, amém, glória a Deus, eu realmente quero parar com isso. Mas tem uma coisa que às vezes fica me incomodando. Eu falei, o que é? É porque eu não sei se realmente esse incômodo que vem para eu parar é o Espírito Santo ou é somente eu tô cedendo à pressão da igreja. Foi esse termo que ela usou para mim. Eu falei, interessante, né? Eu falei, eu vou te falar, são as duas coisas. É o Espírito Santo e a pressão da igreja, né? Mas ouça o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes a gente quer, até no momento de solução, se a gente não enxergar a solução certa, a gente sai do foco e a gente perde a bênção naquele momento. Então eu brinquei com ela nesse sentido, mas não é pressão
da igreja no sentido de que, a gente quer que seja assim, você tem que viver assim. Não, é o que a Bíblia ensina. Nossa regra de vida é a Bíblia. Nossa regra de conduta continua sendo a Bíblia, continua sendo o que Deus fala, e a gente decidiu acreditar naquilo que Deus fala. Esses homens estavam tendo dificuldade, esse povo, de acreditar naquilo que Deus estava falando. Por quê? Por causa do desespero da sua alma e da cruel escravidão. Satanás continua utilizando essa mesma estratégia hoje. Quais são as áreas da sua vida em que você pode estar amargurado, angustiado, em desespero na sua alma? E qual é a cruel escravidão que você está padecendo? Ou seja, ciclos de pecado, pensamentos errados. Vou te falar uma coisa: ativismo religioso, ativismo de modo geral. A gente precisa olhar para isso, sabe por quê? Aqueles não tinham opção, eles realmente tinham que trabalhar. Eles tinham que ralar mesmo, porque senão o chicote cantava. Mas eles tinham que fazer tudo isso. Mas hoje nós vivemos uma geração em que os momentos que nós precisamos parar um pouco, descansar, descanso é um princípio de Deus. E aqueles que não cumprem esse princípio experimentam isso. Não posso parar. Não posso parar. Às vezes o casamento, relacionamento familiar está sendo prejudicado, mas a pessoa acha que não tem como parar. E às vezes se ilude, porque às vezes para outras coisas. Para muito tempo no celular, para muito tempo no computador, para muito tempo na internet, mas para pouco tempo naquilo que realmente vai trazer solução para a sua vida, que é o relacionamento com Deus. E também, ouça isso com muita atenção, relacionamento com as pessoas. Não existe relacionamento com Deus de isolamento. Não existe relacionamento com Deus que você vai buscar a santificação. Jefferson adora falar isso, nosso pastor. Em que você vai buscar a santificação numa caverna, sendo eremita, distante de todas as pessoas. Aí é fácil, né? Rapaz, se não, ainda mesmo assim não estiver conseguindo ser santo, então pode morrer. Né? Porque você não tem ninguém para você discutir. Você não tem ninguém para você falar. Não tem ninguém para te trazer estresse. Nem você trazer estresse para a pessoa. Você está se estressando com você mesmo, então está complicado, né? Mas é porque o homem isolado é um homem sem Deus. O isolamento nos afasta de Deus. Não estou dizendo o que eu não estou dizendo. Em que a gente precisa em alguns momentos se retirar para ter nossos momentos com Deus. Isso aí é padrão, isso aí é básico do Evangelho. Né? Jesus fazia isso. Mas logo depois a gente retorna para o convívio das pessoas. Amém? Entendemos? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Então que bom. Então, já que você entendeu, o que é para fazer? Palavra mágica para você. Mágica não, profética. Diga aí para uma ou duas pessoas do seu lado. Diga assim: pratique. Vai ficar mais fácil, né? Pratique. Se você entendeu isso, coloque em prática. Se você entendeu isso, não se permita escravizar. Não se permita permitir escravizado, né? Porque é isso que estava nublando o entendimento daquelas pessoas naquela época. Paz. Continuando aí na sua lição, diz assim: uma das principais características, faltando um S aí, uma das principais características de uma pessoa ferida. Qual você acha que é uma das principais características de uma pessoa ferida? Amargura. Mas não é isso que você vai escrever aí, não. Uma das principais, né? Mas, isso mesmo, amargura. Tem uma pessoa que me surpreendeu, me fez pensar numa outra aula dessas, e a pessoa está certa. Ela falou, tanto que eu até mudei a pergunta, que a pergunta era: qual era a primeira característica de uma pessoa ferida? A pessoa falou: dor. Eu falei: é mesmo. Dor. Primeira característica de uma pessoa ferida é dor. Seja na alma, seja no corpo, mas é dor, né? Mas não, uma das principais características de uma pessoa ferida, que a gente vai escrever aí, está ligado à amargura, você pode escrever aí, é o quê? Vamos ver se vocês sabem. Vamos testando mais um pouco aí. Oi? Ferir, muito bem. Uma das principais características de uma pessoa ferida é que ela fere. Escrevam aí. Uma das principais características de uma pessoa ferida é que ela fere. Por quê? Por causa da amargura. Mas é a principal característica, ela fere.
Rapaz, não espere, né? Não creia que você vai se relacionar com uma pessoa que por algum motivo está ferida, está com processo de amargura, angústia, né? Como diz aí, desespero da alma, em que ela vai ser uma pessoa racional, em que ela vai ser uma pessoa paciente, em que ela vai ser uma pessoa que ouve tranquilamente tudo que fala. Não é uma característica de uma pessoa ferida, isso é uma característica de uma pessoa curada, né? Então, por que a gente tem que identificar isso? Porque a gente tem que entender isso nos nossos relacionamentos. Pessoa ferida é uma pessoa sábia? Não. Só tem uma característica principal para a pessoa ferida. O que acontece nesse processo? Isso é muito sério, embora a gente fale em tom de brincadeira. É uma idolatria da sua dor. A única coisa que importa para a pessoa é a sua dor. É a fonte da sua dor, é a intensidade da sua dor, é o alvo da sua dor. É isso que importa. Então, se a pessoa está ferida, ela está preocupada com aquilo. Tanto que quando você vai começar a querer apresentar um caminho de cura e restauração para alguém que está muito ferido, e se esse caminho de cura e restauração, e na maioria das vezes envolve uma palavrinha pequena, porém poderosa, chamada perdão, é a primeira coisa que ela não quer. As frases mais comuns que você vai ouvir nesse sentido vai ser assim: você não sabe o que essa pessoa me fez. Guarda essa aí. Você não sabe o que essa pessoa me fez. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que eu estou sentindo. E óbvio que você vai falar para a pessoa: eu não sei mesmo. Porque é você que está sentindo. Mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece. Imagina, né? Imagina Jesus lá na cruz, naquele momento, né, sofrendo por nossa causa. A gente estava cheio, a gente, porque se é a palavra, geração, né? Mas as pessoas daquela época cheias de pecados, né? Elas mesmas estavam jogando Jesus ali. O seu próprio povo escolheu ele para ser crucificado ao invés de um outro líder revolucionário, né? Qual o nome desse líder aí? Quem é bom de Bíblia aí? Barrabás. Né? Solta em Jesus ou Barrabás, o povo, solta Barrabás. Manda Jesus para a cruz. E aí está lá Jesus nesse momento de sofrimento, o pessoal ainda quer ajudar mais, né? Falando um monte de besteira. Ao invés de pedir só um pouquinho d'água, colocavam vinagre para ele. Davam umas cutucadas nas feridas, faziam um monte de coisa com ele. E aí Jesus, nesse momento, né? Tinha, rapaz, a faca e o queijo na mão, ele ali, o pai, aquele diálogo, podia falar: Deus, envia um raio, fulmina todo mundo aqui. Eu vou me soltar dessa cruz, vou levitar, igual nos espetáculos da Broadway que tem aí, né? Jesus Cristo Superstar, para quem nunca viu, não veja, né? Que é heresia pura. Mas aí o camarada está ali, ele fala: Deus, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus podia falar também, né? Pai, está doendo demais esse negócio aqui. Rapaz, eu não sabia que ia doer tanto, né? Vou distribuir essa dor com eles também. Mas não, Jesus tem esse pensamento. Pai, Jesus é a base de toda, e a gente vai ter essa aula aqui, ele é a base de todo estudo sobre inteligência emocional. Porque Jesus era o cara. Se tem alguém que você pode falar que era o cara, é Jesus. Não é Neymar, não é Bill Gates, não é nenhum desses camaradas aí. São fracos, muito fracos. Mas Jesus realmente era o cara, é o cara, né? Então, quando você olha para isso, a gente precisa entender isso. Que uma das principais características de uma pessoa ferida é que ela fere. Mas por que ela fere? Porque a sua dor se transforma em amargura. E a sua amargura a coloca como único alvo. E muitas vezes, é claro, na maioria das vezes é inconsciente, né? Você fala uma coisa para a pessoa, ativa algo nela e ela devolve na sequência. Então a gente precisa entender isso. Não espere esse tipo de posicionamento de uma pessoa ferida. E aí logo embaixo, a gente tem aí, saindo do ciclo da ferida. O que é o ciclo da ferida? É justamente isso. Quanto mais eu sou ferido, mais eu firo. Né? Eu firo, sou ferido. Eu firo, sou ferido. Até porque nós também, né, como humanos que somos, quando uma pessoa age com a gente de uma forma errada, a nossa tendência natural é o quê? Revidar, reagir, né? A pessoa levanta a bola, você chuta, corta, dependendo do esporte que você gosta aí, né? Mas a verdade é que a nossa tendência é devolver. É raro o momento em que a gente é afrontado, a gente é ofendido
Por isso que eu falei da inteligência emocional de Jesus. E a gente consegue naquele momento olhar, analisar, olhar para a pessoa e pensar, não, essa pessoa não está bem, essa pessoa deve estar com algum problema, essa pessoa está ferida, então deixa eu segurar a onda aqui, deixa eu usar de misericórdia. É raro, é muito raro. A nossa tendência é natural, mas é claro, a gente pode e deve avançar para isso. Para a gente saber interagir com as pessoas, a gente saber interagir com as pessoas. Por isso que a gente está falando sobre tudo isso aqui. Amém? Então, esse é o ciclo da ferida e a gente precisa sair desse ciclo. Talvez alguns de nós possamos estar dessa forma. Isso se processa de uma forma muito impressionante, principalmente dentro da família. Por quê? Porque por mais que você diga aí, né, ouço pessoas falando isso, não, mas eu passo mais tempo no meu trabalho. Passo 10 horas lá no meu trabalho, 8 horas, 12 horas, não sei que trabalha demais aí. Realmente, talvez você conviva mais tempo ali quando você for fazer a soma lá, a conta geral lá do mês, do ano, dentro do seu trabalho. Mas o lugar em que realmente deveria ser o seu ponto de repouso, em que você vai, é para sua casa. Ali no trabalho tem até está implícito que você precisa se controlar, que você precisa tratar as pessoas de uma forma diferente, principalmente se for cliente, né? Aí então você vai ter que tratar muito bem. Apesar que hoje em dia não existe mais esse o cliente tem sempre razão, né? Rapaz, pena, né? Porque às vezes o pessoal trata a gente mal nos lugares aí, né? Dá vontade de você nem voltar mais, né? Não comprar mais nada, mas a gente precisa, né? Tem que fazer isso. Mas quando a gente olha para isso, é dentro de casa, nos relacionamentos familiares, no relacionamento conjugal, que isso vai se processar no namoros, amizades próximas, que vai se processar com mais facilidade isso. Porque é a pessoa que você mais convive com intensidade, não é que mais convive, mas é que mais convive com intensidade. Em que os relacionamentos deveriam ser mais verdadeiros, mais reais, mais próximos. E aí, ó, vai ter uns atritozinhos, né? Vai ter umas lixazinhas ali, que tem um propósito, tem um objetivo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não observar isso de uma forma errada. Amém? Então, motivos para buscar na sua lição, motivos para buscar o equilíbrio e a restauração da nossa alma. Primeiro motivo, para me ajudar aí, uma pessoa abre em Gênesis 2:7, aqui meu amigo Ed Júnior, e outra pessoa abre aí em Mateus 22:33. Deixa eu só olhar aqui o Mateus 22, que o texto é meio grandinho, ver a parte que a gente vai ler mesmo, aqui, e você lê com calma o restante em casa. Não, vamos ler do 33 ao 40 mesmo. Primeiro aí, Gênesis 2:7. De ler para nós. Então o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. Amém. Então esse texto fala da criação do homem. Fala que Deus formou o homem da pó da terra, soprou em suas narinas e a partir do fôlego de vida, ou seja, a essência de Deus, do seu Espírito em nós. E aí, a partir daquele momento, a gente passou a ser o quê? Que o texto diz? Aí o professor fica triste. Nesse momento aí, então, o homem passou a ser o quê? Ou a melhor versão, alma vivente. Tá? Passou a ser alma vivente. Por isso que a gente está falando de alma ferida. Né? Então, ele passou a ser uma alma vivente. É um entendimento comum que a alma é a nossa personalidade. A alma é o que nos define, tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente olha lá para a criação de Deus, os seres espirituais, anjos, demônios, eles só têm espírito, tá? E eles, por exemplo, não tem lá, né? Lá, realmente, no mundo espiritual não tem livre-arbítrio. Eu gostei desse negócio aí do lá, né? Lá no mundo espiritual não tem livre-arbítrio, né? Mas nós temos. Então, os seres espirituais, eles simplesmente seguem as ordens de Deus, aqueles que não se decidiram se rebelar contra ele. Então, eles são seres apenas espirituais. Os animais, por exemplo, eles têm o quê? Corpo. Tá? Você vai dizer assim, pastor, você não conhece meu cachorro. Né? Eu não conheço, não quero conhecer mesmo. Mas, assim, ele não tem.
Tá? Você pode ficar muito triste comigo, pode ser uma dúvida teológica da humanidade, mas não tem. Agora nós, os seres humanos, seu tem, né? Imaginei, que lá tem. Nós, seres humanos, nós temos corpo, espírito, alma e corpo. Nós somos os únicos seres que temos isso. Então essa é o que nos diferencia dos outros seres. Nós temos alma vivente. Então é essa parte que faz ligação entre o nosso mundo espiritual e o nosso mundo físico, é a nossa alma. Sede das emoções, sede das vontades, sede dos pensamentos, isso é a alma. E então qual o principal motivo que precisamos ter nossa alma curada? É porque nela reside a essência da nossa humanidade. O que eu estou falando aqui você pode ir acrescentando aí, por isso que a gente deixa essas duas linhas aí, né? Mas você vai ouvindo depois também no site, depois se quiser. E aí o que acontece? Então, a gente precisa realmente entender isso, porque somente nós temos essa característica. Somente isso nos diferencia, isso nos define como seres humanos. E as nossas emoções são a principal fonte das nossas decisões. Entenda isso. Quando você olha lá no início de tudo, nesse texto aqui, quando Deus criou Adão e Eva, não existia o pecado ainda, era tudo perfeito, criação de Deus, bom e melhor, mas as emoções deles permitiram que o pecado entrasse. O que a Bíblia diz para Eva, sobre Eva? Ela olhou para a fruta, né, o fruto, e ela achou agradável. Ela gostou daquele negócio, né? E porque ela gostou, ela foi lá, mesmo tendo tido uma ordem de Deus, falando o seguinte: não toque, não coma, não se aproxime daquela árvore. Na verdade, se a gente analisar o que Deus falou, já está tudo errado, porque Ele não falou só para não comer. Ele falou para nem se aproximar daquela árvore. E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque é assim que a gente age. Às vezes a gente ainda não fez determinada coisa, mas a gente já se afastou da vontade de Deus. E aí quando a gente se afasta da vontade de Deus, é aí que a gente faz. Dá um exemplo aqui, faz de conta aqui que esse púlpitozinho aqui é o centro da vontade de Deus. E aí você está aqui, né? Você está no centro da vontade de Deus. Lá reside o pecado, lá reside o problema. Aí aqui é o centro da vontade de Deus. Aí você faz isso. Tem problema? Sim ou não? Sim. Tem. Quanto mais você se afasta daqui, mais você se aproxima daqui. Essa é a questão. Não necessariamente algumas pessoas vão chegar até aqui e vão conseguir retornar. Outras não. Porque já se aproximaram como Eva. Já viram a aparência, já viram que era agradável, chamou atenção, a sua emoção se interessou por aquilo, e aí pode ser que não dê mais tempo de voltar. É a lei da inércia espiritual. É, por aí, meu amigo. Tem que ficar na inércia nesse tempo aqui, nessa situação. Ponto 2 aí para a gente encerrar por hoje aqui essa parte. Outra característica muito forte relacionada à alma é que nela está a nossa capacidade de amar, tanto ao Deus quanto ao próximo, né? Então, Mateus 22, vou ler aqui rapidinho, só para a gente ganhar tempo. Você lê em casa com calma, do 34 ao 40. Mas no 37, né? Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando você olha para o 39, o segundo semelhante a este é: ame ao seu próximo como a si mesmo. O que acontece aqui? Quando a nossa alma está ferida, nós comprometemos todos os relacionamentos. Nós temos dificuldade de nos relacionar do jeito certo com as pessoas. Nós temos dificuldade de oferecer e receber amor. Mas começa porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a sua força, toda a sua alma, gosto dessa versão, todo o seu entendimento. Porque quando você ama a Deus dessa forma, você consegue distribuir o amor para os outros da mesma forma. Então o problema não está nos meus relacionamentos com as pessoas em primeiro lugar.
Está no meu relacionamento com Deus. Como eu estou me relacionando com Ele? Essa é a questão. Porque se eu não souber me relacionar com Ele, eu não vou saber me relacionar com as outras pessoas do jeito certo. Mas quando a nossa alma está contaminada, quando a nossa alma está ferida, isso compromete os outros relacionamentos. Como eu falei no início, o quê? Ciclo da ferida. Idolatria da dor. Né? Eu me preocupo mais com a dor do que com todo o restante. E a gente precisa caminhar para esse processo aí de cura e transformação. Amém? Não vou prender vocês mais tempo hoje por causa do horário. Do 3 em diante ali, dá uma olhada em casa, né? Tenta escrever algo sobre isso, essa é a tua tarefa de casa. O que você acha aí que você entende dessas questões? Porque a gente está apresentando motivos para a gente realmente querer buscar o nosso equilíbrio e a restauração da nossa alma. Amém? Vamos só orar aqui e aí a gente libera vocês. Se alguém não preencheu a chamada, está por aí. Se alguém não pegou a lição, tem outras aqui na frente. Amém? Vamos só orar então, beleza? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Nós queremos colocar essa manhã diante de ti mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor comunicou ao nosso coração. Que nós possamos, mais do que entender, aplicar na nossa vida tudo isso que ouvimos. Que o Senhor nos ajude. Somente o Teu Espírito Santo tem condições de nos levar ao entendimento, a verdade que precisamos experimentar para transformar a nossa vida. Por isso que nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Seja livre para agir em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.